Vamos receber a palestrante de hoje, a Rô. Bem-vinda. Boa noite a todos. Os nossos votos de muita paz e nosso abraço fraterno. As nossas reflexões dessa noite serão em torno da máxima do Cristo para nós, que é o amor. Mas nós vamos falar mais detidamente sobre o amor ao próximo. E iniciamos essa reflexão nos embasando num item, numa narrativa de Neio Lúcio, que é o espírito que dita essa mensagem de Chico Xavier. Está no livro Jesus no Lar, um livro belíssimo, que conta passagens da vida do Cristo com os discípulos, coisa que a gente não vai encontrar nos textos bíblicos no Evangelho. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente. Ele estava no meio de um diálogo com os seus discípulos, falando sobre mútuo auxílio. Diz o Mestre: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Mas o que é então esse amor ao próximo? Se Jesus, nessa explicação, ele diz que o sentido do amor é o amor que se comparte, é o amor que se compartilha. Onde começa esse amor? Quando Cristo nomina a nós a grande máxima, quando o doutor da lei o pergunta, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nenhum amor, nenhuma referência de amor pode ter mais alta estatura do que a Deus primeiro. E é interessante que nós muitas vezes colocamos essa referência do amor, geralmente onde? Onde que nós colocamos as nossas referências de amor? Às vezes a gente diz que ama mais o filho, né? Ou ama mais o esposo, ou ama mais. A gente muitas vezes dispõe essas referências onde? Fora de nós, certo? Então muitas vezes, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item amar o próximo como a si mesmo, a espiritualidade vai trazer uma nota que essa expressão nossa, muito tenra de amar, às vezes nós vamos expressar esse amor inclusive para coisas, para objetos. Mas isso não deixa de ser um exercício para que a gente amadureça esse amor em nós, que é uma linda jornada, que é a jornada mais importante que nós estamos trilhando na vida. Não é amar mais o filho, não é amar mais o objeto, mas a gente começa por aí. Porque toda vez que eu coloco essa referência fora, e se essa referência se vai, o que acontece comigo? Eu adoeço. Então, há mães e pais que põem suas referências, põem referências nos filhos. A minha vida tem sentido porque eu tenho um filho. Quantas vezes eu ouço isso? E daí eu pergunto para o pai e para a mãe, e se esse filho morre? Se ele desencarna? Muitas pessoas cometem suicídio. Muitos colocam a sua referência no trabalho. Amam excessivamente, muitas vezes, esse trabalho, ou doentemente, ou se jogam numa jornada de trabalho. Mas e se eu perco esse trabalho? Então nós colocamos a nossa referência, muitas vezes essa referência de pseudo-amor, mas que é um exercício, fora, e sofremos toda vez que nos vemos destituídos desse lugar externo. Ficou claro isso? Então, onde começa esse amor? Se Jesus, logicamente, nos diz, nós devemos amar a Deus sob toda e qualquer circunstância, acima de tudo.
vamos ter essa orientação também dentro do Evangelho, quando nós somos alertados que a coisa mais importante, que a missão mais importante que nos cabe, quando educadores, e mesmo quando estamos na condição de sermos educados, é reconhecermos Deus. Se nós não fomos apresentados a Ele, que a gente se apresse. Porque na medida em que eu reconheço essa paternidade divina, que não está fora, essa referência, ela está implicitamente em mim e internalizada em mim, porque nós somos filhos de quem mesmo? Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos pais biológicos diferentes, certo? Mas nós somos irmãos perante a divindade, porque nós viemos desse mesmo Pai, que entre uma das condições essenciais do Criador, Ele é, segundo João, Deus é amor. João disse, é belíssimo isso, quando nós refletimos que Deus é amor. Se Deus é amor, a minha essência é amor. Não é assim? Por que nós não nos amamos? Onde que nós perdemos esse elo para conosco? Aonde que a gente se deixou de amar? Porque nós passamos a botar referência fora. Em tudo e menos em mim. Isso não é ser egoísta. Não tem nada a ver com egoísmo. É um autorresgate. E diz o benfeitor Emmanuel: amar o próximo é um processo dinâmico que envolve o mais profundo mergulho em si mesmo. Porque eu só vou dar daquilo que realmente eu sinto. Eu vou expressar esse amor na medida em que eu já me amo. E eu me amo a partir desse primeiro momento onde eu assinalo que esse Pai é o meu Pai, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele age através das suas leis na minha vida, e dentro daquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu vivo hoje é uma resposta daquilo que eu tenho feito. Não tem nada a ver com Deus, porque Deus é bom, é justo, soberanamente bom e justo. Ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é ambas essas qualidades, justo e bom. Então, se Ele é justo e bom, nós já trazemos também essa marca dentro de nós, mas que ainda é escondida por conta dessas camadas. Mas para fazer essa viagem para dentro, diz o benfeitor, vencer a si mesmo requer muita coragem. Fazer essa imersão, fazer esse processo de retorno a mim, começar a perceber aonde eu tenho colocado as minhas referências e começar a renomear essa direção. Porque isso é muito importante que a gente reflita. Nós vamos sofrer muito, e muito mesmo, se essas referências são colocadas fora, em pessoas e em coisas. Ainda ontem uma amiga falando para mim, que foi mãe já numa idade mais avançada, que tudo para ela é a filha. Eu perguntei, bem, se a sua filha é desencarnada? Ela disse, ui, Rony, fala isso para mim. Mas não é uma possibilidade? Ou nós vamos acordar amanhã nesse corpo físico? Alguém tem essa garantia de 100%? Se eu coloquei as minhas referências fora, por isso que às vezes desencarnar também é difícil. Porque eu não angariei essas referências dentro. Eu não juntei, segundo Jesus, esses tesouros que as traças não roem, nem a ferrugem carcome. Porque eu estou angariando esses valores na minha intimidade. Vencer a si mesmo requer coragem. É nesse mergulho que encontraremos Deus. Mas que tempo é esse que eu tiro na minha vida para observar um pouquinho de silêncio? Que tempo é esse que eu tiro na minha vida para perguntar quem eu sou? Se eu estou satisfeito com essa vida que eu tenho, se eu estou bem aonde eu estou, se eu estou em harmonia com as minhas relações parentais ou não, se eu estou feliz,
Porque se a gente pensa em felicidade, a felicidade é uma coisa essencial. Também ela é muito próxima. Pessoas que amam são pessoas felizes. A felicidade é a missão de todos nós. Nós temos funções diferentes. Às vezes a gente confunde a missão com a função. Cada um tem funções diferentes. Uns são pais, mães, trabalham numa área, outra, tudo isso é função. Mas a nossa missão essencial é ser feliz. Ou alguém aqui não quer ser feliz? Então isso nos coloca no nível de igualdade. E no nível de igualdade exatamente diante dessa parentela com Deus. Dessa condição de filiação com Deus. Que é amor, que é justo e bom, e que deseja uma coisa: que nós sejamos felizes onde nós estivermos. Mas se eu não estou feliz onde eu estou, e lógico que essa felicidade também é uma felicidade bastante relativa, devido à condição que a gente está, mas isso também não é uma sentença. Nós podemos ser muito felizes, mesmo dentro dessa condição que nos limita, pelos nossos resgates, pelas provas que nós temos que viver. Então, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, Allan Kardec vai dizer que o amor liga todos os seres. E lá no Livro dos Espíritos nós vamos ver uma questão, quando vai falar da organização da matéria do planeta, que o que aglutina as moléculas, que o que aproxima as moléculas para formar novas matérias, os Espíritos dizem, o que aproxima? Senão essa infinita amorosidade de Deus, que possibilita essa infinita variável de combinações, para que nós disponhamos de vários tipos de matéria, inclusive a do corpo, para que a gente esteja aqui. Então o amor é um fenômeno que permeia tudo. Se nós pensarmos, né, lá no princípio das coisas, como se organizou, por exemplo, o nosso sistema solar e tantos outros sistemas, o móvel disso é essa lei de amor. Porque a lei de amor é uma lei que traz ordem, que traz calma, que traz serenidade. Fora do amor a gente vai estar em aflição. Fora do amor a gente está em perturbação. Fora do amor a gente vive o caos. Mas no amor não. O amor, então, é a lei de amor que liga todos os seres. Isso é lindíssimo. Pois o amor é de essência divina, e é a essência divina em toda a criação. Tudo que existe só existe por conta do amor. Mesmo aqueles que se devotam o amor aos objetos e transferem amor aos animais, expressam o seu amor. Então, nós muitas vezes vamos começar com isso, porque se a gente analisa, por exemplo, uma personalidade doentia, né, de um assassino, por exemplo, que é um irmão nosso também. Às vezes a gente olha para determinadas pessoas em algumas situações, a gente se coloca em cima, como se isso existisse, né? Quanto mais nós colocamos em igualdade nas relações, mais nós estamos amando. Muito embora as hierarquias, elas vão acontecer não pela superioridade do intelecto ou monetária. As hierarquias, elas acontecem por conta do quanto já evoluiu no amor esse ser. Mas um ser que muito ama, e eu brinco, eu digo que um anjo, se ele tivesse asas, e se ele precisasse vir resgatar alguém na terra, ele ia pendurar as asas em algum lugar, ia botar havaianas, ia caminhar ao lado de quem ele ama, porque quem ama faz isso. Quem ama se destitui da sua luz, dos seus títulos, do seu intelecto, porque o amor é singelo, o amor é extremamente simples. Não há soberba naquele que ama. E por isso que Jesus fez o quê? Ele saiu do seu status quo, daquela condição maravilhosa,
se revestiu de carne, adentrou um berço humilde, encarnou na terra e foi extremamente singelo. Em nenhum momento ele precisou mostrar quem ele era. Ele simplesmente amou. O pobre, o doente, a prostituta, o ladrão, inclusive foi crucificado ao lado de um ladrão, para mostrar que o amor, ele entrelaça as mãos. Nós estamos arranjados num elo. Como eu falei, há uma hierarquia, porque se nós refletirmos sobre a figura excelsa de Jesus, ele é o Espírito mais perfeito que nós tivemos notícia que veio à Terra. Então ele está numa condição acima. Ele é um elo que puxa todos nós que estamos abaixo. Mas em nenhum momento Jesus olha para alguém de cima para baixo. Ele sempre vai olhar no mesmo nível de olhar. Porque quem ama faz isso. Quem ama é como um adulto fala com uma criança. O adulto se abaixa para falar naquela mesma estatura. Assim é o amor. E esse amor, ele é tão incondicional e isso nos escapa tanto. Porque amar não tem condição. Mas geralmente o nosso amor ainda é uma moeda de troca. Se o outro não faz, por que eu tenho que fazer que o outro não faz? Ah, não, se ele não ligou para mim, de jeito nenhum, não vou ligar. Se não pediu desculpa, menos ainda. Mas quem ama, ama. Quem ama é livre. Quem ama não está preocupado se o outro vai fazer ou não. Quem ama faz. Quem ama fala. Quem ama expressa. Quem ama comunica. Porque é tranquilo. Quem ama é tranquilo. Agora, quem não ama fica nessa discussão com o próprio ego. Porque esse ser que aparece, essa personalidade tem que estar a serviço de algo maior. Esse ser que eu estou transitoriamente tem que estar a serviço desse ser que sou, Espírito imortal, Filho de Deus, amor. Isso todos nós somos. Por isso que quando eu olho esse homem, por exemplo, esse assassino, ele pode amar muitas coisas, ele já pode estar amando. Inclusive nós temos conhecimento de algumas pessoas que são extremamente ainda desvirtuadas de um caminho, de um segmento do caminho, mas em outro já está fazendo as coisas certas. Muitas coisas já acertadas. Porque nós vamos acertando por partes. Bom seria se nós já estivéssemos num nível de acerto, de assertividade em muito mais segmentos da vida. Então o amor, como liga todos os seres, e quando a gente pensa, voltando dessa visão de que as coisas vão se organizando, dessas massas maiores para as massas pequenas, chegando, por exemplo, dentro da sistemática da biologia do nosso corpo, né? Então, o nosso sistema biológico, ele é um sistema aberto. A desencarnação vai dizer o quê? Que essa biologia, esse sistema, ele se fechou. Todo sistema vivo é um sistema... Todo sistema vivo é um sistema aberto, certo? Dá para entender isso? Quando a matéria morre, esse sistema se fecha. A matéria. Então, vamos analisar assim. Todos nós estamos aqui encarnados, certo? Digam sim, senão eu vou pensar que alguém já desencarnou. Sim? Todos nós estamos encarnados aqui? Sim. Muito bem, agora eu estou mais segura. Então, nós estamos encarnados e a gente tem uma sistemática orgânica, certo? Certo. Esse sistema biológico, ele é um sistema aberto, não é? A gente não precisa comer, não precisa excretar, não precisa trocar com outro, não precisa trabalhar. Então a gente está sempre num processo de, se é um sistema aberto, o que acontece? Troca. E isso é lindo quando a gente reflete sobre o amor. Porque às vezes o que eu faço? Mesmo estando encarnado, o que eu faço? Eu fecho o meu sistema de troca. E daí quando eu fecho, o que acontece com o sistema? Ele
Adoece. Então vamos refletir um pouquinho. Quantas doenças nós geramos na nossa vida porque a gente se fechou para quê? Para a troca, que é o quê? Eu posso acabar a palestra aqui. Percebem como é fácil? Nós queremos fechar o sistema como se fosse possível. Toda vez que a gente interrompe esse sistema de troca, nós adoecemos. Quantas doenças nós geramos porque a gente não está aberto para a troca? Mas nós podemos refletir um pouquinho mais profundamente. Por exemplo, mas o fulano de tal me fez alguma coisa. Eu posso deixar o meu sistema. Tudo bem. Ele fez alguma coisa, a gente tentou uma reconciliação, não deu, mas eu não posso dizer assim, nunca mais. Porque se eu fecho esse sistema, é muito provável que eu adoeça. Então nós temos sempre que, faça a sua parte, mas deixe o teu sistema aberto para troca. Então, por exemplo, quando um ser comete o suicídio, ele fechou esse sistema antes da hora. Isso é uma implicação muito grave. Mas, como Deus é amor, bondade e justiça, o sistema de Deus está sempre aberto. Porque tudo se autorregula na vida. Tudo é autorregulador, inclusive o nosso corpo. Ele tem que se autorregular o tempo inteiro. E as leis de Deus se refletem em tudo que existe. Tudo é a mesma coisa. Como diria Jesus, o todo está em tudo. Como a física quântica fala sobre a teoria do holograma, a parte reflete o todo. Se essa parte não está conseguindo refletir o todo, essa parte vai ficar. E se a parte fica doente, o todo vai ter uma resposta. Olha a nossa responsabilidade diante do amor. Olha como cada um de nós é muito importante aonde está. Como nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. Seja no centro, na casa, no trânsito. Perceber como a gente está se relacionando, aonde eu estou me fechando. É muito fácil perceber isso. Como às vezes a gente se fecha em conceitos, em julgamento, em teoria. E se fecha. E acha que aquela é a verdade e não tem mais nada além daquilo. Ou acha que está com toda a razão. E as coisas são móveis. E me agrada muito. E Sócrates, ele alcançou o lugar que ele alcançou diante da filosofia, quando ele fala a máxima, só sei que nada sei. Não sabemos nada. Mas quando a gente se mantém aberto, quando a gente se mantém acessível, nós podemos ter trocas maravilhosas. Inclusive pela decepção. São trocas maravilhosas. Porque eu começo a perceber aonde eu estou fazendo sintonia. E dessa forma eu começo a estabelecer o amor comigo. Quando eu deixo o meu sistema aberto, quando eu me permito experienciar a troca, seja qual for, quem ganha primeiro sou eu. E na medida em que eu possibilito essa autorregulação, porque quando eu deixo esse campo aberto, e não é desguarnecer-se, certo? Já observaram as doenças autoimunes? A gente tem ouvido falar muito disso, né? As doenças autoimunes são pessoas que estão muito fechadas, daí o sistema imunológico hiperatua. Fica hiperativo o sistema imunológico. Muita defesa. Mas o oposto também é verdadeiro. E quando esse sistema imunológico não me defende? Eu estou muito aberto. Então, esse processo de autorregulação é um processo de manter uma abertura saudável para que haja troca. E aí acontece esse amor comigo. Porque toda vez que eu quero autorregular o meu sistema, eu passo a observar que hábitos eu tenho. O que eu cultivo de bom para comigo? O que eu faço de bom para mim? Qual é o tempo que eu tiro para respirar? Eu estou consciente na hora que eu como uma refeição. Eu consigo ter uma relação com o meu corpo de cuidado e templo. Eu olho para o corpo e penso, nossa, que
maravilhoso ter esses pés, essas pernas, esses braços, essas mãos, esses olhos, esses ouvidos. Olhar para o corpo e ter gratidão por ele. Fazer de forma que toda essa biologia ela se mantenha em estado de saúde, o máximo que eu posso. Mas onde começa a saúde no corpo? Começa acerca daquilo que eu penso. E esse meu sistema psicoemocional, ele está aberto ou está fechado? Se fechou onde? O que fechou esse sistema na minha vida? Em que momento eu deixei de amar alguém? Porque enquanto alguém no caminho deixou de ser amado por mim, pode ser relação direta e indireta, pode ser vínculo fechado ou não, porque se eu digo pessoa adulta que abusa a criança tem que ir para a cadeira elétrica. Está aberto ou está fechado esse conceito? Então é importante que a gente veja, porque aonde eu fechei, eu não estou conseguindo amar. E aonde eu não amo, eu não aceito. Porque amar, quando eu amo, o outro tem a liberdade de ser quem ele é. Ah, mas o pior assassino, sim, Jesus falou alguma coisa contrária disso? Alguém tem notícia? Nenhum momento. A única coisa que Jesus dizia é: vá e não peques mais. Ele dava uma sugestão. E muitas vezes há um episódio de Jesus que é extremamente comovente, para que a gente vá encerrando, onde ele cura o paralítico de Cafarnaum, que é aquele episódio que o paralítico desce na casa de Simão Pedro pelo teto. E foi um homem que teve uma vida muito desvirtuada. Ele era muito relacionado com os vícios. Então Jesus o cura e ele até pergunta para o público, né? O que vocês querem que eu faça? Diz a ele: levanta-te e anda. E Jesus diz: levanta-te e anda. Onde que está esse poder? Estava em Jesus? Não. Jesus simplesmente naquele momento lembrou a infinita capacidade de cura que todos nós temos, que é o nosso infinito amor. O que vai nos curar? Amor. É só isso. Não é outra coisa. O que vai curar a doença que eu tenho, a obsessão que eu faço? É amor. Em algum momento, quando nós nos deixamos de nos amar, vai acontecer problemas. A partir do momento que a gente volta a se amar, tudo flui. E é um episódio lindo na vida de Padre Pio. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar dele, que ele foi canonizado há uns anos atrás. Ele faleceu, desencarnou em 1963. Era um médium exuberante. Sofreu uma obsessão durante toda a sua vida por um espírito realmente que o perturbou por toda a sua existência. Foi uma criatura de uma amorosidade sem par, um médium espetacular. E num momento decisivo da vida de Padre Pio, para que a gente veja que esses fenômenos acontecem em toda parte, não é uma exclusividade dos espíritos, né? Porque a mediunidade é uma condição inerente a nós, que é um sinal de amor por Deus, de Deus por nós, maravilhoso. E ele vem uma pessoa num processo obsessivo bem grave, numa missa que ele está fazendo a sua preleção, e ele simplesmente chora e pede a Jesus que o coração do Cristo tocasse aquele espírito. E aquele espírito, naquele momento, que foi o espírito que obsediou a vida dele inteira praticamente, ele se rende naquele momento, porque o amor de Padre Pio era tão grande, porque é só isso que toca o coração de uma alma endurecida, não é outra coisa. Não é água benta, não é crucifixo, não é vela. Mas é o quanto ele ama. E a moça se acalma e ele chora e ele fala para a plateia: vocês sabem o que é o mal? Ninguém responde, né? Daí ele conta uma breve história. Uma mãe está fazendo um bordado, um lindo bordado. Ela vê aquele bordado maravilhoso. Ela está sentada na cadeira. E aos seus pés há uma criança, que é o seu filho, olhando para a mãe fazendo o bordado, olhando por baixo do bastidor. E o filho pergunta: mãe, o que você está fazendo? E ela responde: estou bordando. É
criança olha aquele emaranhado de fios por baixo, sem compreender a bela obra que está do outro lado. Aí a mãe vira o bastidor e mostra para a criança, vê? Ele se encanta com o que ele vê. E daí Padre Pio fala assim: nós somos a criança. O mal é a parte de baixo. Às vezes a gente só vê a parte de baixo. Às vezes a gente vê uma parte e não consegue perceber que quem está fazendo esse ornamento, quem é? É Deus. Mas quem está vendo? O alcance da nossa visão é uma parte. Quanto mais nós crescemos, mais nós percebemos que há amor em tudo, principalmente em nós. Muito grata pela atenção. Espero que essas reflexões tenham tocado um pouco o coração. Que o caminho, eu digo, a fatalidade mais bela da existência é que um dia nós vamos conseguir expressar em toda a pujança esse amor. Muito obrigada.